Estamos de volta. Diplomacia e democracia. Esse é o assunto de hoje no Melhor e Mais Justo. Estão aqui comigo para essa importante conversa Terra Budini, professora de Relações Internacionais da PUC São Paulo, e Fernando Santo Mauro, integrante do Núcleo de Pesquisa em História, Política e Cultura da PUC São Paulo e do Grupo de Reflexão em Relações Internacionais. Nas últimas décadas, a política externa brasileira trabalhou fortemente para ampliar as relações entre o Brasil e países de todos os continentes. Construímos pontes para o fluxo de mercadorias, de políticas, de conhecimento, de cultura. A gente colaborou com o fortalecimento do conjunto das economias da América do Sul. Somos signatários de acordos globais que estabelecem metas sociais e ambientais. A gente pleiteou espaço em conselhos estratégicos, apoiamos a redução de desigualdades históricas, transformamos a imagem do Brasil perante o mundo. Nesse último ano, a postura do Itamaraty mudou de rumo. Qual a leitura de órgãos internacionais e de outras nações diante desse atual posicionamento? A gente falou disso no primeiro bloco, a Terra insistiu nessa questão. Quer dizer, o Brasil tinha, até alguns anos atrás, ele vinha formulando uma dimensão de política pública para as nossas relações exteriores, para a diplomacia brasileira, com maior participação, horizontalidade, com um diálogo sul-sul, né, que se convencionou chamar muito maior do que esse diálogo alinhado com as grandes potências, do que se fez em outros tempos, e assim por diante, né? Como que a comunidade internacional vê essa guinada de perspectiva da diplomacia brasileira? Pois é, eu acho que primeiro, para pensar nisso, né, na avaliação que se faz do Brasil, eu acho que é também importante talvez colocar em perspectiva que vários países aí também estão envolvidos com suas próprias questões, né? Então, bom, a Europa enfrentando uma situação bastante complicada de crises, a futura negociação da saída do Reino Unido. Hoje acontece uma eleição lá, não é? Uma eleição parlamentar na Inglaterra, né? Para ver quem vai dar continuidade à negociação da saída do bloco. Então, que, aliás, uma eleição antecipada, né? Eleição antecipada, justamente por um cenário também de turbulência, de crise, enfim, de incerteza. Nos Estados Unidos, igualmente, então também uma situação, questões internas importantes, tomando uma parte significativa da agenda com o Trump. Então, eu diria assim, que claro, o Brasil, de um certo ponto de vista, acho que o Brasil perder força ou perder, enfim, influência no cenário internacional pode ser muito bem lido por alguns, enfim, né? Tem uma dimensão... Fortalece as posições relativas de outros, né? Claro, acho que isso é inegável. E do ponto de vista... Mas, por outro lado, é isso, né? O Brasil também não tem uma política externa no lugar, né? É quase um vácuo, né? É uma saída de cena, praticamente. Porque também não dá para dizer... Porque o mínimo, pouco da agenda diplomática que pareceu se desenhar com a entrada depois do golpe, dos dois ministros depois do golpe, é uma agenda que saiu de cena também, porque... Sumiu do cenário do debate internacional. Não é uma agenda, né, de política externa. E num momento você estava chamando a atenção para esses movimentos no xadrez internacional, digamos assim, estou sendo... usando aqui uma expressão, digamos, de senso comum, e gasta, né? Mas, de todo modo, não é irrelevante a posição que a Angela Merkel, né, a primeira-ministra alemã, trouxe para o cenário na última semana, né? Diante das posições dos Estados Unidos e tal. Ela traz uma posição de reafirmação do núcleo da comunidade europeia, mas de um certo... dizer, olha, agora dependemos da gente. Essa coisa multilateral e tal parece cada vez mais difícil, a gente precisa resolver os nossos próprios problemas, cuidar da gente mesmo, os europeus precisam cuidar dos europeus, e dando um sinal muito claro de que esse alinhamento, né, e essa articulação que vem desde a Segunda Guerra Mundial, né, entre os países europeus, os Estados Unidos, enfim, está chegando a um termo, né? Está chegando ao fim ou vai ser reconfigurado de algum modo. Eu acredito que
eu tinha falado no começo que esse ministério atual não tem política externa, mas ele tem sim, né? Mas é completamente equivocado, ou seja, é uma falta de capacidade de visão, de análise do sistema internacional atual, né? Primeiro porque ele corta, como você disse, a priorização das relações Sul-Sul e se volta um pouco, né? O pouco que se volta às potências tradicionais, no momento que as potências tradicionais não estão voltadas para cá, né? No momento que salvo talvez os Estados Unidos na linha da participação internacional no que aconteceu no Brasil com o impeachment em 2016, que a gente vê uma série de alinhamentos de interesses americanos e de empresas americanas, algumas europeias também, com o petróleo brasileiro, com a energia, com a compra de terras no Brasil, com Alcântara, né? Não, sim, mas por exemplo, o Trump não tem um projeto de ALCA definido, né? Ele está mais preocupado com o mercado interno dele, assim como os europeus também, cada vez mais estão se voltando para dentro, né? Então, é equivocado você, nesse momento, mesmo numa visão mais de direita, talvez, é equivocado nesse momento você partir para isso como prioridade, porque o outro lado não está voltado, né, a isso. E a outra coisa é um pouco a solução Raul Seixas, né? Assim, nós vamos alugar o Brasil, que estava vendendo tudo, criando um ministério de privatização e tudo, no momento em que o Brasil é visto como um país extremamente instável, ninguém sabe o que vai acontecer aqui, também os investidores, por mais que estejam espertos e com interesse nas barganhas que o governo atual está oferecendo, é um momento de fragilidade e de instabilidade mesmo. Ela está muito barata, estão liquidando, mas eu não sei exatamente o que eu estou comprando. Né? Então também não é uma agenda, não vai ser bem sucedido por causa disso. Quer dizer, talvez para o interesse próprio deles, particular, seja bem sucedido, né? Mas para a política externa, não, assim, é completamente equivocado. Mesmo se você adotar um outro tipo de projeto não popular. Então. Tem mais perguntas aqui. A do Rogério Matuque. Alguma revolução em prol da população, historicamente, foi levada a cabo sem derramamento de sangue, apenas com diplomacia? Está dizendo, quer dizer, a diplomacia, por mais que ela seja um ator nesse jogo, a diplomacia, de algum modo, tem costurado transformações, de fato, ele está chamando de revolucionárias, né? Eu acho que não, né? Acho que tem um limite aí também no papel da diplomacia. Acho que como o Fernando pode até talvez falar mais sobre isso do que eu, mas como se for no Brasil ou como ator, sempre foi uma corporação, vamos dizer, uma entidade muito dissociada até, talvez com raras exceções na história, mas não acho que não dá para esperar isso. Há limites muito claros e acho que não é... O nosso ponto aqui ao falar da nota, dos diplomatas e tudo isso, acho que foi muito mais no sentido de marcar o quanto a situação está se colocando hoje como um caso peculiar, como, né, do ponto de vista internacional, há constrangimentos dos mais básicos para o Brasil, como foi esse episódio da nota dos direitos humanos, a reação do governo, e aí então um pouco até a diplomacia se colocando num cenário como esse, até os diplomatas chamando a atenção uma intervenção política que não é comum. Que não é né? comum. Então eu diria que não dá, não é na diplomacia que a gente vai ter esse elemento. Rogério, parece que não é, via diplomacia, não é essa transformação que você está querendo não virar. O que você acha, Fernando? Eu também acho que não, né? Normalmente a diplomacia é um reflexo das relações de poder. Mas o que é interessante agora é que, mesmo a diplomacia, como a Terra falou, vai contra, né, o poder estabelecido, né, que não é legítimo. Então, talvez novos tipos de diplomacia, que não a do Itamaraty, sejam mais apropriadas, né? Por exemplo? E daí, bom, a questão da democratização da política externa brasileira vem bem a calhar nesse momento de crise, né? A gente sempre teve o Itamaraty muito como monopólio né, até constitucionalmente, como monopólio das relações internacionais brasileiras. Mas, e muitas vezes, na maioria da nossa história, não dialogou com os movimentos
de direitos humanos, por exemplo, que tem uma agenda internacional, movimento de trabalho, enfim, movimento das cidades, né? Que fazem suas relações internacionais apesar do Itamaraty, né? Então, quando a gente fala da necessidade de democratização e de voltar a questão para a consulta popular, eu acho que isso na política externa é um momento bom para a gente perguntar mesmo que tipo de diplomacia que é relevante no Brasil e como a gente pode, já que a gente está pensando na reforma do Estado, está criticando a reforma do Estado que está sendo proposta, talvez uma possibilidade de sonho seria a gente fazer um contraponto a isso, propondo uma reforma do Estado que possibilite a maior participação popular também nas relações internacionais. Alguns movimentos do campo social e tal têm vindo à tona, né? Você tem alguns planos, plano da Frente Brasil Popular, plano de emergência para o Brasil, você tem o Projeto Brasil Nação, encabeçado por uma série de pensadores, acadêmicos, políticos, enfim, capitaneados aí pelo Bresser Pereira e outras, digamos, iniciativas que começam a dar um pontapé inicial da tentativa de colocar no debate um projeto alternativo para o Brasil, que não seja esse que está aí, né, aos trancos e barrancos, né, levado por um governo sem nenhum voto. Eu tenho mais perguntas aqui. Só para complementar, e o nosso, até eu fazemos parte do grupo de reflexão de relações internacionais. Para a agenda de política externa, é uma pauta antiga do grupo a criação do Conselho da Política Externa Brasileira, que reunisse todos os setores sociais para dialogar sobre qual a política externa que a gente quer. Política externa como política pública, que a Terra estava falando no começo. Isso estava mesmo antes do governo atual? Então, o grupo fez uma conferência muito, muito importante, muito bonita na Universidade Federal do ABC em 2013. E desde então a gente vem conversando com o Itamaraty, né? Vinha, né? Até quando o Itamaraty conversava com alguém de maneira civilizada, sobre a possibilidade do Itamaraty se abrir um pouco. Mas, diante dessa crise, eu acho que é uma boa oportunidade para essa pauta se fazer independentemente do Itamaraty. Eu acho que é necessário uma organização da sociedade para fazer... Para pensar e propor a sua política externa própria. E fazer um outro tipo de interlocução e de relação internacional, né? Mesmo por fora, da institucionalidade estatal, né? Sim. Porque não deixa de ser público, mas sai da condição estatal. O Eduardo Serra pergunta o seguinte: quais as punições efetivas o Estado autoritário brasileiro está sujeito em nível internacional diante de tantas violações? Embora essas organizações não possam fazer muito mais do que soltar notas, comunicados, preocupações, é possível sancionar um país quando ele viola os direitos humanos? Muito pouco, assim, praticamente nada. Só para citar os dois casos, as duas instituições que nós mencionamos aqui, no plano da ONU tem uma comissão, o Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Brasil passou recentemente por uma espécie de sabatina, isso acontece uma vez a cada 4 anos, mas é o máximo que se tem, ou seja, o país é sabatinado, o Brasil apresenta um relatório, ele é questionado sobre os seus indicadores de direitos humanos pelos outros 192 países, né? Pelos membros do Conselho, não são todos, 50 e tantos membros do Conselho, mas não se tem uma forma de punição, não tem, é um limite, não tem. O que tem com isso é dar publicidade, denunciar publicamente, eventualmente, violações, o que as organizações não governamentais desempenham um papel importante, né? Os movimentos sociais, em dar publicidade a esse tipo de mecanismo. Mas do ponto de vista de punição, não tem. E no outro caso, da Organização dos Estados Americanos, existe a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, quando o Brasil, quando a comissão manda para a Corte algum caso de violação, a Corte julga, né?
e, eventualmente, a sentença, ela pode emitir uma sentença que recomende, ou enfim, que peça ao Brasil alterar, fazer alterações na sua política de forma a evitar violações. Só que, se o Brasil acata ou não a sentença da corte, isso é completamente... Também não tem um mecanismo de impor. Imposição. Tem alguns casos de sucesso, como foi a Lei Maria da Penha, que veio de uma sentença da Corte Interamericana. Então, nesse caso, as instituições brasileiras entenderam como algo, né, deram sequência acolheram a sugestão da Corte, e a Lei Maria da Penha é um dos resultados disso. Em outros casos, a sentença da Corte foi ignorada, como por um exemplo também nesse outro caso da condenação da anistia, à tortura, enfim, e ao desaparecimento. Até hoje, a falta de resposta do Estado brasileiro com a tortura e a violação e o assassinato na guerrilha do Araguaia, por exemplo. Uhum. E aí o Estado não acatou e não se faz nada. Então, a existência no âmbito internacional de mecanismos punitivos por violação para um Estado é muito, muito, muito pequeno, ou quase inexistente. Outra pergunta. Ângela Regis, ela de certa maneira está questionando o fato de a gente dizer que de maneira comum, a diplomacia não faz política. Não faz política no campo da interferência no debate político, né? Ela pergunta o seguinte: diplomacia não tem uma posição política? Ela não defende a soberania nacional? Sim, defende. Mas ela reflete um pouco a política externa do país, né? Uhum. Tanto seja mais de longo prazo, tem variações, né? Tem nuances, né? Dependendo do governo, também ela parte para outra prioridade, depende um pouco. No Brasil, a gente tem uma linha mais ou menos estável, né? Até por causa da forma que a gente formou o nosso corpo diplomático, e é o outro lado, né? Protegeu a nossa política externa de variações muito de governo, né? Uhum. Assim, tem uma linha de ação. A tentativa de manter a diplomacia como uma carreira e como uma ação de Estado. Exato. Menos sujeita à variação de governos, mas tem variação, né? A gente está vendo agora, aliás, estamos discutindo isso, né? Que há muitas variações. Agora, tem uma coisa que é o que eu tinha falado, que é a Constituição, né? Que está um pouco surrada ultimamente. Surrada? Boa expressão. Mas que estabelece uma agenda internacional do Brasil, né? Você não pode falar que a priorização da integração regional, por exemplo, seja uma coisa de partido, né? É uma política petista, por exemplo. Não é, né? Não, a integração de novo uma exigência dada, colocada pelo próprio Estado, está na Constituição, né? Então, quando você fala que vou despartidarizar, o Serra entrou falando isso, não, vou despartidarizar a política externa, isso daqui é uma coisa de Estado, e daí ele começou a desmontar a já enfraquecida... Ele começou a partidarizar. Né? Partidarizou. Ele despartidarizou partidarizando. Né? Então, aí dá para entender um pouco a frustração e a revolta de parte do corpo diplomático, né? Uhum. Que vê as políticas de longo prazo que foram construídas pelo menos desde a Constituição de 88, indo para o ralo em poucos meses, né? Então, é realmente preocupante, assim. Queridos, infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigado, Terra. Obrigado, Fernando. A conversa está boa, acho que a gente vai voltar a esse tema, porque a gente discute muito pouco essas questões das relações internacionais do Brasil, da diplomacia brasileira, e de vez em quando, como agora, no momento de crise, infelizmente, ela aparece apontando certas questões que são relevantes e que nem sempre estão muito presentes no debate cotidiano, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo a presença da Terra Budini, Fernando, e a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.